Vamos agora fazer experiências, ou seja, o Cláudio vai fazer as experiências, né, para demonstrar que se pode eletrizar um corpo de uma outra forma, né? Então, estamos falando aqui da indução, é um outro mecanismo, né, para se eletrizar um corpo. Então, vamos lá, Cláudio, enquanto você prepara, eu quero dizer o seguinte: eletrizar significa que um corpo, por meio do atrito, contato com outro, ele tem um excesso de elétrons em relação à situação na qual ele está neutro, que é o normal, e nesse caso ele está carregado negativamente, ou ele tem deficiência de elétrons. Nesse caso dizemos que ele está carregado positivamente, né? Então vamos lá, Cláudio. Tá. Então vamos agora provocar o desequilíbrio, né? Eletrizar, por exemplo, essa bandeja, essa forro de PVC. Então a gente vai eletrizar por atrito inicialmente, provocar o desequilíbrio. Pelo visto, tudo começa pelo atrito. Pelo atrito, né? Okay. Então a gente precisa eletrizar um corpo, né? Nesse caso, o esfregão fornece energia para que alguns elétrons e alguns átomos pulem de um corpo para o outro. Vamos supor que ao esfregar, elétrons pularam daqui para a placa, né? Ou seja, aqui ficou com excesso de elétrons, ou seja, sinal tem negativo. Carga negativa. Carga negativa. Né? E aqui ficou positivo e foi aterrado. A bandeja de pizza, ele é um metal e inicialmente neutro, ele não está eletrizado. A hora que eu aproximo dessa bandeja negativa, o que vai acontecer? Desse lado da placa, ele vai ficar com cargas positivas. Por quê? Porque os elétrons em excesso aqui, eles vão repelir os elétrons dessa parte e vão mandar tudo para mais longe possível. Ou seja, essa bandeja ela vai ficar polarizada, né? Ou seja, aqui negativo, aqui positivo, porque os elétrons aqui foram para mais longe possível. Em geral, ficam na superfície, né? Na superfície. É uma distribuição de carga superficial nos dois casos, né? Exatamente. Porque é um condutor, né? Exatamente. Então, ao colocar em cima da placa, ele apenas polariza. Negativo aqui, positivo aqui embaixo e aqui negativo. Isso não é suficiente para carregar. Porque como isso aqui é um isolante e isso aqui é um condutor, não há passagem de cargas. Então a carga total aqui é zero, na realidade. Continua zero. Está neutro. Está neutro. Mas há as cargas negativas estão em cima, né, e as positivas estão embaixo. Polarização. Excesso num caso e falta no outro. Exatamente. Nós dizemos que ele induziu cargas de sinal contrário aqui. Né? E o que nós vamos fazer agora para carregar? É o processo chamado de aterramento. Então eu coloco a minha mão aqui, ou seja, eu descarrego a parte de cima. Eu retiro os elétrons em excesso da parte de cima. Né? Mas, como a parte de baixo está muito próximo das cargas negativas, aqui continua positivo. Positivo. Tá? Portanto, então, essa bandeja agora ficou carregada positivamente. Né? Com sinal contrário do indutor. Certo. Então, vamos aproximar aqui do pêndulo só para mostrar que ele está, né, carregado. Olha. O truque aí é o aterramento, né? Exatamente. Porque, na verdade, por indução, né, você só produz uma distribuição de cargas negativas numa região e de positivas na outra, né? Isso, exatamente. Vai provocar essa polarização. Ok. Então, o segredo é aterrar. Tira o dedo, tira o aterramento e pronto. Aí então, indução requer o aterramento. Exatamente. Então, agora ele carregou. Ele tem bastante carga. E esse processo a gente pode fazer uma otimização, fazer um processo várias e várias vezes por minuto. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e receba as atualizações semanalmente.